Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Na Rádio Observador. Começa agora o Jornal das 5, edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, começamos com a conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O comandante Mário Silvestre deixou alertas à população há instantes por causa das condições climatéricas adversas previstas para as próximas horas. Atenção para os rios Voga, Douro, Tejo e Mondego, esperam-se cheias. A Proteção Civil deixa apelos relativamente aos comportamentos defensivos. Em direto da sede nacional em Carnaxide está o jornalista João Lourenço, que acompanhou estas declarações. Boa tarde, João. Que conselhos a Proteção Civil deixou às populações? Estamos a tentar estabelecer contacto com o jornalista João Lourenço, que pensamos ter aqui em direto nesta edição. Vamos continuar a tentar, até porque prevêem-se horas difíceis no que toca ao mau tempo, ainda que não na dimensão que observámos na madrugada de terça para quarta-feira, com a tempestade Christine. A Proteção Civil deixou há pouco alertas para que as pessoas possam precaver, principalmente aquelas que estão nas zonas mais afetadas e também em zonas junto aos rios. A Proteção Civil alertou para o rio Voga, o rio Douro, também o Tejo e o Mondego. Vamos tentar novamente ir ao contacto com o repórter João Lourenço, que esteve a acompanhar esta conferência de imprensa na sede da Proteção Civil, mas tenho aqui a indicação de que para já não é possível. Bom, de qualquer forma, seguimos então, Rita, com as medidas apresentadas pelo Governo. Exatamente, o Governo apresentou um pacote de medidas para fazer face aos estragos provocados pela tempestade Christine, apoios que vão desde a habitação às empresas, passando pelo património. Numa altura em que o Primeiro-Ministro decidiu estender por mais uma semana o estado de calamidade para as zonas mais afetadas. Decidimos prolongar até ao próximo dia 8 de fevereiro a situação de calamidade. Quer isto dizer que se mantém em vigor todas as áreas de coordenação operacional e, bem assim, as medidas que agilizam procedimentos para enfrentarmos situações de adversidade climatérica que ainda temos pela frente. Até porque nos próximos dias espera-se chuva persistente e vento forte. O Primeiro-Ministro deixa um aviso desde já às zonas ribeirinhas que podem vir a ser evacuadas. Sabemos também que algumas zonas ribeirinhas enfrentarão situações de maior gravidade, que poderão mesmo chegar à necessidade de evacuação. Quero, naturalmente, com o grau de compreensão que uma situação destas sempre acarreta, dizer a todos os nossos compatriotas que, se tal vier a verificar-se, devem respeitar no tempo e no modo as orientações das autoridades. O pacote de medidas apresentadas pelo Governo para apoiar as pessoas e as empresas mais afetadas tem um custo total de cerca de 2.500 milhões de euros e, João Lourenço, já com prazos para serem aplicadas. Os apoios devem estar no terreno entre 1 a 3 semanas e querem dar respostas aos anseios de autarcas, empresários e população que ficou devastada pela depressão Christine. No imediato, 10 mil euros para a reconstrução de habitação própria e sem necessidade de documentação, caso não haja cobertura de uma seguradora. Montenegro avisa que as obras de reconstrução vão dispensar de licenciamento. O Primeiro-Ministro anunciou apoios da Segurança Social para precaver a perda de salário, 537 euros por pessoa ou 1.057 por agregado familiar. Na matéria fiscal, foi anunciada isenção de contribuições para a Segurança Social para as empresas atingidas durante 6 meses. Também há espaço para moratórias de 90 dias nos empréstimos para empresas e crédito à habitação.
Para os mais afetados por esta depressão Christine, todas as obrigações fiscais de 28 de janeiro a 31 de março passam para o mês de abril. O Conselho de Ministros aprovou ainda várias linhas de crédito. 1.000 milhões de euros para trabalhos de recuperação de estruturas empresariais, na parte que não tem cobertura de seguros, 400 milhões para as estruturas rodoviárias e ferroviárias, 200 milhões para as comissões de coordenação de desenvolvimento regional, para fazer chegar financiamento às autarquias, e 20 milhões para o património cultural. Habitações, indústria e agricultura nos setores prioritários do Governo, que quer disponibilizar 3 mil militares para o terreno nos próximos dias. Junta-se a esta edição das 5 Jorge Almeida, é presidente da Câmara Municipal de Águeda, um dos concelhos que foi bastante afetado pela tempestade Christine, nomeadamente a nível de inundações, de cheias. Agradeço-lhe a disponibilidade, Sr. Presidente, para estar nesta edição das 5. Para já, pergunto-lhe se as medidas apresentadas pelo Governo são suficientes? Olá, boa tarde a todos. Eu penso que nós não estamos abrangidos pelo estado de calamidade e, portanto, essas medidas não sei se terão aplicação aqui no nosso território. De qualquer forma, queria-lhes dizer que tivemos efetivamente aqui cheias em vários rios, Rio Voga, Rio Águeda, Rio Sértima, Rio Marnel, e pronto, estamos naturalmente a seguir com muita atenção o que vai acontecer nas próximas horas, dado este aviso de chuva persistente, e ela cá está. Temos uma chuvinha persistente num domingo, eu diria, cinzento, e cá estamos no terreno com toda a disponibilidade do nosso Serviço Municipal de Proteção Civil e todos os bombeiros e as autarquias todas. Considera que o município de Águeda devia ter sido abrangido por esse estado de calamidade? Não, eu acho que às vezes temos que ter a tranquilidade necessária para percebermos que a zona que foi devastada por aqueles ventos do temporal Christine, naturalmente o tipo de prejuízos que têm são incomensuravelmente maiores do que os que temos por aqui. E face ao que tem observado junto dos seus colegas autarcas e das dificuldades no centro do país, compreende que o Governo não tenha falado ainda sobre a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, nomeadamente nesta conferência de imprensa do Primeiro-Ministro esta tarde? Isso vai acontecer, com toda a certeza que vai acontecer, e portanto eu penso que às vezes agora o que nós precisamos é de apesar de todo este aparato, a maior tranquilidade para efetivamente acudirmos rapidamente a quem nos está a precisar de ajuda, e é isso que estamos a fazer um pouco por todo o território. Aliás, no nosso município não escapa, e vemos aqui uma onda de solidariedade muito grande, e sobretudo também nós, município de Águeda, empenhados em mandarmos operacionais para o terreno. Temos desde a primeira hora na zona de Leiria, da Marinha Grande, mas também preocupados em falar com os meus colegas autarcas, a perceber em que é que lhes podemos ajudar, e foi isso que já aconteceu. Já mandámos geradores, já mandámos lonas, e amanhã de manhã vão seguir caminhões de telha daqui da nossa região, que temos aqui fábricas de telha, para algumas zonas afetadas, e pronto, e estamos a tentar chegar com o máximo que podemos. Agora, a noção que eu tenho e aquilo que me vão dizendo, efetivamente os prejuízos nessa região, nesses municípios, são incomensuravelmente maiores, sendo certo que municípios como o de Águeda também têm prejuízos, claro que sim. De acordo com a sua experiência de autarca, o prazo de calamidade, o estado de calamidade foi prolongado durante mais uma semana. Parece-lhe um prazo razoável? Absolutamente, eu acho que sim, e eu acho que isso mostra a atenção, afinal de contas, de todos, porque precisamos de tempo, e nomeadamente se fosse um vendaval e que o temporal que passou viesse acompanhado de bom tempo a seguir, eu acho que era mais fácil de mobilizarmos. Agora, esta chuva que vai persistir durante a próxima semana toda não vai ajudar em nada, e portanto eu diria que quem está mal tem maiores dificuldades em reduzir esses efeitos da tempestade, e pior do que isso, podem ainda vir a ser agravados, não é? E face a esta previsão de cheias e de inundações, o município de Águeda está de alguma forma a preparar-se também, a precaver-se para estes próximos dias, para estas previsões? Nós fazemos por estar sempre preparados. Aliás, nós temos um sistema de drenagem da parte da margem direita da cidade, da zona histórica da cidade, que tem vindo a funcionar de uma forma extraordinariamente competente,
e a vida da cidade pouco ou nada foi afetada durante todo este processo de inundações que tivemos durante a semana passada. Eu diria que, para as cotas que já registámos, teríamos tido uma grande cheia que teria paralisado completamente a parte baixa da cidade, e isso não aconteceu. Tivemos aqui uma ou duas ruas que naturalmente, na margem esquerda, que tiveram inundações como já tinham tido este ano. Agradeço-lhe, Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, por ter estado connosco aqui nesta edição das 5 da tarde. Desejo-lhe um resto de um bom domingo. Muito obrigada. Seguimos com as notícias. Voltamos agora vamos até António José Seguro, que defende que o Governo proceda à ativação do Fundo de Solidariedade Europeu. Há medidas que são positivas, mas são difíceis de colocar em prática. Eu continuo a defender que deve haver uma libertação da capacidade de construção civil do nosso país para acudir a essas pessoas, às pessoas que ficaram sem casas, que estão sem telhados. Porquê? Porque pode haver apoios, mas se não houver depois quem executa essa obra, fica tudo na mesma. E o que as pessoas precisam é desse apoio para já. Também me parece importante, que com certeza está isso no quadro daquilo que é a ação do Governo, que se possa acionar o Fundo de Solidariedade Europeu, porque isso poderia ajudar, designadamente, a fazer face a estragos de infraestruturas e estruturas públicas. Eu sei que há regras exigentes, com certeza o Governo está atento a isso, mas é uma das possibilidades que também existe. António José Seguro diz que este é o momento da ação e pede rapidez na aplicação das medidas apresentadas. Convém que todos estes processos sejam muito agilizados, sejam muito rápidos, possa haver cadeias de abastecimento, designadamente em termos alimentares, possa haver centros logísticos. Este é o momento da ação. Uma vez que já são conhecidos os apoios, este é o momento da ação. Ação, ação, ação. O candidato à presidência deseja que a burocracia não se ponha no caminho numa altura em que a ajuda é necessária o mais rápido possível. Recorrentes e repetitivas, é desta forma que o Partido Socialista caracteriza as medidas apresentadas pelo Governo para responder aos danos causados pela tempestade. Carlos César, Presidente do Partido, considera que, embora haja medidas positivas, há outras que são redundantes. Algumas dessas medidas são medidas recorrentes e repetitivas em relação a ocasiões anteriores. Há medidas positivas, mas há medidas insuficientes. O Partido Socialista, amanhã mesmo, terá um conjunto de reuniões internas durante a manhã para apreciar um conjunto de documentos que tem vindo a elaborar nestes últimos dias e nestas últimas horas e apresentará o seu contributo com medidas concretas para melhorar aquilo que o Governo hoje apresentou aos portugueses. Para o Partido Socialista, o Governo respondeu muito mal na primeira fase das ocorrências, não tendo tido a prontidão do posicionamento de meios, a coordenação necessária, a convocação da Comissão Nacional de Proteção Civil e a ativação dos planos de emergência. Entretanto, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, visita hoje sozinho alguns dos concelhos mais afetados pela tempestade. Numa nota à Lusa, diz estar em contacto com autarcas, uma visita que está a fazer sem a comunicação social. Tentamos novamente retomar o contacto com o repórter João Lourenço, que acompanhou a conferência de imprensa da Autoridade Nacional de Proteção Civil, com alertas à população para os próximos dias, uma vez que se prevê que as condições climatéricas adversas voltem a afetar o território continental. João, já estás em condições neste momento de nos deixar então esses destaques dessa conferência de imprensa? Precisamente, e foi uma conferência de imprensa de alerta para todas as populações de vários rios que vão estar em risco de cheias nos próximos dias, creio dizer mesmo próximas horas. Rio Voga, Rio Douro, Rio Tejo e também Rio Mondego. As bacias hidrográficas estão, pelo menos há essa perspectiva de haver cheias, por isso a Proteção Civil tem tem muitos operacionais mobilizados para estas operações, mas pede também a ajuda da população. Medidas de autoproteção, como por exemplo coisas tão simples como nas zonas potencialmente afetadas por essas cheias, a colocação de sacos de areia junto às portas das casas, a colocação e tamponamento de zonas por onde a água também possa vir, porque sabemos que há muita sistema pluvial que está ligado diretamente aos rios e, portanto, os rios enchendo, poderemos ter cheias em virtude do retorno da água por essas caixas pluviais e, portanto, são pequenas ações, são coisas simples de se fazer, mas que exortamos a população a que tome antecipadamente essas medidas.
São comportamentos que o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, aconselha a toda a população numa situação, num cenário que se adivinha bastante complexo. A partir de hoje e na madrugada do dia 2 e até às cerca 8 da manhã, a precipitação será sempre muito intensa, mantendo-se este quadro meteorológico até ao final da semana. E, portanto, não é uma situação de passageira, é uma situação complexa. Dentro de momentos aguardamos a chegada aqui da Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, assim é que é, para essa Comissão Nacional de Emergência e Proteção Civil. Não há perspectiva de declarações aos jornalistas. O que é certo é que esta reunião vai servir certamente para muito planeamento daquilo que serão as próximas horas, muita chuva e também muitos transtornos para várias populações que estão em zonas ribeirinhas, 4 bacias importantes em Portugal continental. Sendo essa atenção redobrada para o Rio Tejo, Douro, Voga e Mondego, aqui a reportagem do João Lourenço, que esteve a acompanhar esta conferência de imprensa da Proteção Civil. Seguimos com as notícias e olhamos agora para o desporto. O Sporting recebe dentro de 1 hora o Nacional da Madeira na jornada 20 do Campeonato de Futebol. Os Leões vêm de qualificação europeia na Liga dos Campeões e viram agora atenções para a defesa do bicampeonato. Num dia de muita chuva e nevoeiro na capital portuguesa, Lisboa, o Sporting tenta triunfar em Alvalade frente aos madeirenses para pressionar o Futebol Clube do Porto na liderança da tabela. Ora, junta-se em direto do estádio José Alvalade o jornalista Diogo Varela, que vai estar a cargo deste relato. Diogo, tens 11 para nos contar, mas também tens outra coisa, que é a bancada de imprensa está neste momento inundada. Chega-nos aqui uma informação de uma situação ligeiramente caótica para quem está aí a trabalhar. É muito caótica, Diana. Tenho que fazer esse ponto de reportagem porque, de facto, é de lamentar. Nós que estamos aqui vamos estar em trabalho, mas posso desde já dizer-te e a todos os nossos ouvintes, eu e as outras rádios todas, ainda não nos sentámos, não é possível sequer ir para as nossas mesas porque estão alagadas, está a chover literalmente dentro do estádio. Trocámos nesta altura os microfones e todo o material eletrónico por panos e guardanapos e o que for, para poder retirar a água que se encontra aqui nesta altura no estádio. Já estivemos à conversa com vários elementos da estrutura e pessoal técnico aqui do Sporting, porque ao fim e ao cabo acaba por ter esta responsabilidade. Tem sido tema no nosso noticiário, como escutámos, a chuva, o caos que se faz sentir um pouco por todo o país, mas aqui eu já venho há muitos anos ao estádio do Sporting para fazer relatos e posso garantir-te que não tenho memória de ver uma situação tão caótica e adversa, mesmo para quem está a trabalhar. Neste momento estou a fazer o direto de pé, com o nosso cupi na mão, porque não há possibilidade de o pousar em lado nenhum. É um aparelho eletrónico e, portanto, em contacto com a água já se percebe o que é que pode causar. Nas bancadas também, e faço já essa reportagem, vai parecer um jogo amigável porque as bancadas estão muito despidas, os adeptos praticamente não vieram ao estádio e os poucos que vieram, será Diana, por causa não da se previsão sentam. do tempo? Diogo. Também, mas os adeptos não se sentam porque as bancadas inclusive estão molhadas, os bancos todos estão alagados e as pessoas, se não tiverem algo para pôr por baixo do rabo, não se conseguem sentar. Está muito caótico aqui no estádio, a verdade é essa. Não está bom para Vamos a olhar... prática da observação de jogos de futebol? Para observar não, o relevado está bom, o jogo vai decorrer, isso não tenho dúvidas, mas então fora do relevado... Vamos lá aos 11, sim, tirando aqui este lado mais caótico. O Sporting que está a 7 pontos do Futebol Clube do Porto e vai tentar pressionar o líder, tem uma baixa de peso. Morten Ullmann, o capitão do Sporting, não vai a jogo, alegou motivos pessoais e, portanto, é baixa para a equipa verde e branca, que tem Rui Silva na baliza, defesa com Fresneda, Diomande, Quaresma e também Maxi Araújo, depois João Simões e Demassa Morita, Jenny Catamo, Pedro Gonçalves, Luís Guilherme, volta à titularidade aqui este extremo, contratado pelo Sporting nesta janela de inverno, a última do mercado, e o ponta de lança é Luís Soares, a equipa do Rui Borges. Quanto à equipa madeirense, a equipa de Tiago Margarido tem Kaique na baliza, depois a defesa com Alain Núñez, Léo Santos, José Vítor, José Gomes e Joel Silva, depois Igor Lisiero, Mateus Dias, Gabriel Verón, Chuchu Ramírez e o ponta de lança Paulinho Boia. São estas as escolhas de parte a parte
numa altura em que a chuva não dá tréguas de forma alguma em Lisboa. Há também muito nevoeiro lá fora, não aqui no estádio, mas lá fora também o trânsito está perfeitamente caótico. Só para que tenhas uma ideia, Diana, e até para quem vai na estrada é importante saber, dos nossos estúdios aí em Alvalade até aqui ao estádio José Alvalade é uma distância curta, diria 10 minutos, 12 no máximo. Eu demorei mais de 40 minutos a fazer esse trajeto, até porque hoje também é dia de voto antecipado e ali, sobretudo na zona da Alameda das Universidades, está tudo preparado, é um trânsito caótico e, portanto, a juntar a isso, os adeptos, os poucos que se calhar ainda vêm hoje ao estádio, estão lá fora, presos no trânsito e na chuva. Portanto, hoje, Diana, além do futebol, há motivos extra futebol para estarmos a acompanhar. O Diogo Varela com todas as nuances dentro e fora do estádio José Alvalade para este Sporting Nacional que vai começar vai começar às 6 da tarde, em ponto, nessa partida a contar para o campeonato, jornada 20 do campeonato de futebol. O Diogo Varela vai estar a cargo do relato, que pode ouvir aqui em direto na Rádio Observador. Vai ter uma emissão especial de desporto conduzida pelo Vicente Figueira. E assim que fechamos o Jornal das 5, edição da jornalista Diana Rosa. Daqui a pouco atualizamos toda a informação quando forem às 5h30, portanto é daqui a pouco. Até já. Até já.